Oi gente, tudo bom? A gente mudou de cenário aqui, agora a gente tá gravando aqui no sítio. E hoje eu trouxe pra vocês uma receita que eu coloquei lá nas enquetes do meu Instagram e vocês votaram. As 3 receitas que ganharam vai ser as receitas que a gente vai mostrar nessa série aqui do canal. Bom, então a gente vai começar com a minha massa amanteigada. A base de gordura que a gente vai usar na nossa massa vai ser a manteiga, porque eu sempre falo que é bom ter uma base de gordura na sua massa, porque assim ela já vai ter umidade e você não vai precisar ficar encharcando o seu bolo pra poder ter um bolo úmido. Mas também não pode exagerar, porque senão a massa fica muito pesada, tem que ser uma massa leve. Então aqui a gente vai usar manteiga sem sal, em ponto de pomada, aquela temperatura ambiente, sabe? Então aqui a gente vai usar 140 gramas de manteiga e aqui tem 250 gramas de açúcar refinado. Agora a gente vai bater aqui na batedeira. Vocês podem bater na mão também, mas se vocês tiverem batedeira é bem melhor, porque vai deixar mais aerado e vai resultar num bolo mais fofinho. Então, o primeiro passo, a gente coloca a manteiga aqui com o açúcar. Vou peneirar porque ele tá com uns grãozinhos. Sujou tudo a mesa. E agora a gente vai bater a nossa mistura até ela ficar leve e aerada. Então a gente faz aquele processo de raspar o fundo, porque essa quantidade, como é pouca manteiga, ele vai ficar grudando assim no fundo. Então é só a gente dar uma raspadinha na lateral e bater só mais um pouquinho. E agora a gente já vai começar a acrescentar os ovos. Eu vou usar 2 ovos inteiros aqui. E aquelas coisas de sempre, a gente tem 2 ovos aqui, que cada um pesa 60 gramas, então no total são 120 gramas. Mas caso o seu ovo tenha 50, você vai precisar de 2 ovos e um pouquinho a mais, tá bom? Então por isso é sempre importante ter uma balança. Eu vou quebrar aqui, vou juntar um a um na manteiga e vou deixar aerar. Não tem problema se a manteiga começar a separar. É porque a manteiga estava numa temperatura muito diferente do seu ovo, então por isso que ele dá essa aparência de talhado, mas não estragou seu bolo. Pode prosseguir, continua que vai dar certo. Então, ó, ficou bem aerado, bem fofinho, tá vendo? Aqui já estão os 2 ovos. Ele ficou meio amarelinho assim, porque a nossa gema era bem amarela, tá? A gente não colocou nenhum corante. Então, agora que a gente bateu aqui a nossa manteiga com o açúcar e os ovos, a gente vai aquecer a água. E por quê? A gente vai aquecer a água por 2 motivos. Para poder dissolver melhor o nosso cacau, porque o cacau que a gente tá usando aqui é o cacau 100%, então ele é muito difícil de dissolver se a gente simplesmente peneirar e colocar na nossa massa. É muito melhor que a gente dê uma aquecidinha nele, mistura num pouco de líquido e depois a gente incorpore a massa. Então, agora a gente vai colocar nossa água pra ferver. Aqui eu tenho 110 gramas de água, dá mais ou menos meia xícara, tá? Eu vou colocar aqui pra aquecer no nosso fogãozinho. Bom, então a gente agora vai peneirar os cílios. A gente tem que peneirar porque deixa a massa mais leve, porque quando a gente vai incluir a farinha na nossa massa, que tá super leve, com bastante ar incorporado, se a gente coloca tudo de uma vez, pode ser que ele mate um pouco do ar. Então se a gente peneira, ele vai cair levemente em cima da nossa massa, como nuvem, e vai deixar o nosso bolo fofinho. Como que cai? Como nuvem. E também é importante porque às vezes tem alguns pedacinhos, alguns grãozinhos maiores. Então, principalmente no cacau, a gente tem que dissolver, porque ele sempre vem empedradinho assim, porque ele é muito seco. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou peneirar o cacau pra colocar aqui e depois eu vou jogar minha água quente em cima dele, pra ajudar a dissolver. Se vocês forem fazer com achocolatado, com aquele cacau em pó que é 50%, que na verdade não é cacau, aquele achocolatado do Padre, que todo mundo conhece, vocês podem fazer também. Deem preferência pro de 50% cacau, mas ele não vai ficar com a mesma cor que o nosso, porque esse aqui é 100%, tá, gente? Não vai ficar parecido, vai ficar diferente. Vai ficar parecido. Isso aí. Isso aí. Então agora eu vou despejar minha aguinha quente aqui. A gente dá uma misturadinha. Quanto menos líquido vocês tiverem nessa hora pra misturar com o cacau, é melhor.
tá? Porque vai ficar mais fácil de dissolver. Então, só depois que você dissolver aqui, que você vai colocar o seu iogurte. Nossa, que bonito que tá isso. Bom, recadinho importante que o forno já está pré-aquecido, tá, gente? Então, aqui agora a gente incorporou, dissolveu bastante nosso cacau. Ele virou uma pastinha bem bonita, tá? E, importante, esse cacau aqui, ele não tem açúcar na composição. Ele é cacau puro, 100%. Mas as pessoas não sabem que não tem... Ai, entrou folha no meu olho. Ó, as folhas, tudo na farinha. Então, aqui, a nossa pastinha de cacau, eu vou incorporar 200 ml de iogurte, tá? Por que o iogurte é importante aqui nessa receita? Porque a gente não tá usando fermento, a gente não vai usar fermento como fonte de crescimento do bolo. A gente vai usar só bicarbonato de sódio. Mas o bicarbonato de sódio, ele precisa sempre de um ácido para reagir. Então, para fazer o nosso bolo crescer, ele precisa de um ácido junto. E aqui, a gente tem o cacau e o iogurte. Vou fazer uma misturinha. E esse aqui vai ser o nosso líquido que a gente vai misturar na massa. Reservou aqui do ladinho. Eu vou colocar metade do meu peso de farinha. Aqui eu tenho 250 gramas de farinha. E vou misturar. Não tem necessidade de misturar mais do que o necessário, tá? Incorporou. A gente raspa bem no fundo, pra não esquecer de nenhum pedacinho. E já incorpora o nosso líquido. Aqui eu vou colocar ele todo. E agora a gente mexe. E agora a gente vai colocar o restinho do nosso seco e levar pra assar. Então eu vou colocar aqui o resto dos 250 gramas e 6 gramas de bicarbonato de sódio, que dá uma colherzinha de café cheia, tá? E mexe. Por que não usa mais a batedeira agora? Porque se a batedeira bate demais e aí desenvolve o glúten. Então dá uma misturadinha de leve última. É bom que a gente já faz academia, né? Tá em casa mesmo, tá de quarentena, né? Vamos comer doce, vamos queimar pelo menos os bacon, né? Então aqui a gente vai pegar uma assadeira de 15 centímetros de diâmetro. E eu gosto da minha assadeira alta, assim. Mas vocês podem fazer em assadeiras baixas também, não tem problema, tá? Então eu vou colocar o meu bolo inteiro aqui, porque eu não tenho outra, que eu esqueci. Então o que eu normalmente colocaria até aqui de bolo, na outra assadeira, em duas, eu vou colocar aqui. Vai demorar menos tempo, o bolo vai assar melhor, vai ser mais uniforme. Por quê? Quando ele começar a ficar muito assado na lateral, o meio ainda pode estar cru, o topinho. Então é melhor que a gente asse separado com menos massa, tá bom? Porque a gente vai cortar depois de qualquer jeito pra poder rechear. Só que aqui eu só tenho uma, então eu vou fazer em uma só. Eu vou pegar meu desmoldante, tá aqui. Então agora a gente vai untar a nossa assadeira. Naomi, posso untar com manteiga e farinha? Pode, mas vou contar um segredo pra vocês. As massas amanteigadas, normalmente, elas não precisam que você unte a forma. Essa aqui, como não tem fundo falso, eu vou untar só embaixo. Não vamos untar a lateral. E o bolo não vai desandar por causa disso. Isso aqui vai ajudar a não criar uma dominha em cima do bolo. Porque quando você passa desmoldante ou unta a lateral do bolo, o bolo vai crescendo e ele não consegue se pegar na lateral, porque ele vai escorregar. Então, assim, ele vai fazendo esse movimento e criando uma dominha. Então, a gente vai só passar no fundo. E é só uma sprayzada bem de leve. Pronto. Já foi. Agora, a gente vai colocar o nosso bolinho aqui pra assar. E enquanto ele assa, em forno pré-aquecido a 180 graus, a gente vai fazer o nosso recheio cremosíssimo de coco. Nosso bolo vai ficar no forno em torno de 30 a 40 minutos, mas a gente vai fazer aquele famoso teste do palitinho para ver se ele tá todo assadinho no meio. Enquanto a gente espera, a gente vai fazer o nosso creme de coco. O nosso creme de coco, eu gosto dele com bastante gosto. Então, além do coco ralado, que eu vou usar um coco aqui bem ralado grosso, eu também vou usar leite de coco. Então, aqui eu vou colocar 200 gramas de leite condensado, vou colocar 200 gramas de creme de leite e eu vou colocar também 200 ml de leite de coco.
E eu já vou fazer o seguinte, eu já vou separar a nossa gema, porque aqui eu vou colocar 2 gemas de ovo. Então, a gente vai fazer aquele processo de tirar a película para poder tirar um pouco do cheiro de ovo. Então, eu vou quebrar aqui os ovos. Se você não viu isso ainda, é só seguir lá no Instagram que tem um videozinho explicando, certo? Então, agora, as nossas 2 gemas já estão separadinhas aqui. Eu já vou fazer aquela misturinha. Então, eu tenho aqui 20 gramas de amido de milho. Eu vou colocar aqui nesse pote, junto com a gema, e vou colocar meia xícara de leite para poder ajudar a dissolver o amido. Isso aqui que vai dar consistência para o nosso creme. Vou dar uma misturadinha aqui para dissolver. Eu já vou colocar também o nosso coco ralado aqui dentro. Eu gosto de usar esse coco ralado, que é o coco ralado grosso, sem ser adoçado, porque senão o nosso creme fica muito doce, tá? Então, ó, esse aqui tá mais ou menos médio, né? Não tá tão grosso. Mas quanto mais grosso, melhor, porque aí mais gosto de coco e mais textura você tem no creme. Posso ralar o coco e colocar o coco de coco mesmo? Pode, mas ele vai ser mais úmido. Esse coco aqui, ele é desidratado. Então, ele vai também dar uma texturinha mais interessante pro coco. Mas, para um bolo, também fica muito bom. Vou pôr 70 gramas desse coco. E se no final a gente achar que precisa de mais, a gente coloca mais. Então, agora a gente coloca aqui em fogo baixo e agora a gente mexe. A gente tem que sempre ir mexendo, mas assim que ele começar a esquentar, querer ferver, a gente pode colocar a nossa misturinha de ovo, maisena e leite. E a gente vai fazer aquele processo. Eu vou colocar um pouquinho do líquido quente aqui para poder temperar a nossa gema, que é trazer elevar a temperatura da gema gradativamente. Vou colocar aqui 2 colheres. Vou mexer. Mais 2 colheres. Mexo. E pronto. Ó, olha só como ele tá ficando grossinho. E muito importante, ó, gente, raspando o fundo pra ele não grudar. Então, pra vocês verem aqui a consistência. Ó, dele quente ainda, então ele tá firme. Ele vai ficar mais firme que isso porque ele ainda vai esfriar. Mas, ó, ele sai do fundo da panela. E agora a gente vai transferir para uma outra tigela e vai deixar isso aqui esfriando na geladeira. Bom, nossa caldinha tá aqui no fogãozinho. Eu coloquei uma parte de leite integral, leite normal, mas pode ser desnatado, o que você tiver na sua casa. A mesma parte de leite de coco, ou seja, uma xícara e meia xícara de leite condensado, ou seja, uma parte de leite de coco e meia parte de leite condensado. Eu deixei aqui pra ferver um pouquinho e é essa caldinha que eu vou usar pra molhar o nosso bolo, tá? Quando vocês forem fazer pra vender, eu não aconselho essa calda, porque a durabilidade do seu bolo vai diminuir. Então, aqui eu tô fazendo só porque é um bolo caseiro pra gente comer aqui em casa mesmo. O nosso bolinho está lindo, ó. Ficou uns 40, 45 minutos no forno. O nosso recheio também tá pronto aqui do lado. A consistência que ele fica. Ele tá desse jeito porque ele tava na geladeira bem geladinho, mas ó como ele fica firme, mas ao mesmo tempo cremoso, tá vendo? Então, é uma textura ótima pra gente fazer o naked cake. E aí aqui eu vou virar o nosso bolinho. E a gente vai cortar as camadinhas. Eu, Naomi, gosto de camadas de bolo altas, porque assim fica com mais texturas no bolo. Como que eu vou montar? Eu vou colocar nessa mesma forma de novo, mas eu vou forrar com acetato, aquele acetato que a gente usou na montagem do pavê. Então, gente, uma dica para vocês cortarem bolo retinho sem aquele aparelho. Primeiro você vai marcar com a faca onde você quer. Então, eu vou primeiro tirar esse topo aqui. Aí, aqui, esse bolo eu vou dividir em 3 partes. Tem mais ou menos aqui 1,5 cm, tá? Eu vou girando a bailarina, mas a faca não se move. Se eu não tiver bailarina, como é fácil de fazer isso em casa? Truques? Você pode pegar o pratinho do micro-ondas com o colinho. Oi? Fio dental? Fio dental sim, você vai ficar com gostinho de menta no bolo, mas não tem problema. Ou simplesmente pode ir cortando, não tem problema. É que esse aqui é um jeito mais fácil. Agora, a gente vai rechear o nosso bolo.
Então, acetato. Como ele tá bem baixinho, eu vou colocar 2 camadas, tá? Então, eu vou fazer a primeira camada aqui embaixo. Forrei aqui com acetato. Vou colocar a minha bundinha do bolo aqui pra baixo. Assim, quando a gente for tirar o bolo, ele não vai esfarelar tanto, porque a gente usou a parte da bundinha. E eu vou pegar minha calda e vou molhar meu bolo. Então aqui eu vou fazer uma camadinha bem generosa de calda. Porque esse nosso bolo, como ele vai ser naked, ele vai ter uma tendência mais de ressecar mais que o normal, porque ele não tem uma cobertura para proteger. A gente vai pegar nosso recheio e vai dividir ele em 2 aqui no nosso bolo. Então, eu vou colocar aqui uma camadinha generosa. E um truque para espalhar o recheio é você molhar ele na calda. Aí a colher desliza muito melhor sobre o recheio. Então, você aperta bem para entrar recheio em todos os buraquinhos. Vou tirar um pouco o excesso, porque senão fica com muito recheio comparado à massa e também não fica legal. É sempre importante ter o equilíbrio. E eu sempre gosto de deixar a parte mais lisa em cima. Então, eu vejo qual que tá mais liso e finalizo o bolo. Então, aqui foi uma camada. A gente dá uma apertadinha no bolo assim, só pra entrar recheio nos lugares que tem que entrar. E mais uma camadinha de calda. Mais uma camadona generosa de recheio. E agora eu vou finalizar com o nosso topinho. Aperta pra poder ficar todo mundo justinho. Não precisa prensar o bolo, tá, gente? Não adianta prensar, porque depois ele vai voltar pro tamanho normal. A gente só aperta pra entrar recheio nos cantinhos que tem que entrar. E aí agora a gente dá a última camada de calda. Então agora a gente precisa só colocar mais uma camadinha aqui desse acetato, porque ele já acabou ali. Então a gente vem aqui e aperta ele pra dentro. Pronto, ele entrou. Agora eu vou só colocar uma camada fininha desse coco aqui em cima, que é o que sobrou aqui. Então, a gente alisou nosso bolinho aqui em cima. Eu vou jogar uma camadinha de coco, porque tem pouco coco nesse bolo, né? Gente, desculpa se eu fico muito séria quando eu tô fazendo bolo, mas é porque eu entro em outro planeta quando eu faço isso, então eu acabo esquecendo que a gente tá gravando. E prontinho. Agora, este bolinho tem que ficar no mínimo 3 a 4 horas na geladeira pra ele firmar. E aí, depois que ele firmar, a gente corta e mostra pra vocês como ele ficou. Gente, queria muito que vocês pudessem provar esse bolinho, porque ficou a coisa mais linda do mundo. E o cheirinho também. Então agora eu vou comer, ó, bem molhadinho. Gente, sério, tá muito gostoso. Ele não tá nada enjoativo, porque a gente colocou um pouco leite condensado nesse creme. Essa massa também não é enjoativa, e como a gente fez com cacau 100%, fica bem neutro. Então esse bolo não é nada enjoativo, esse é o problema, porque você vai querer comer o bolo inteiro. Mas se vocês fizerem, não deixa de me marcar. Se inscreve aqui no canal, que eu não sei onde fica. E deixa seu like, e até o próximo vídeo.